Oi, gente, eu sou o Leonardo. Eu sou o Luigi. E para comemorar o 7 de setembro, a independência do Brasil, a gente vai falar sobre 6 filmes de terror brasileiro. E se vocês quiserem recomendar algum outro filme brasileiro pra gente assistir, deixa aqui nos comentários e a gente pode trazer em um futuro vídeo. E num vídeo sobre filmes de terror brasileiro, a gente não poderia deixar de falar sobre o filme A Meia-Noite Eu Levarei a Sua Alma, lançado em 1964, que tem o querido Zé do Caixão. Esse é o primeiro filme da trilogia do Pai do Terror, e ele conta a história de um coveiro que depois de fazer coisas não legais com a esposa de um amigo dele, ela resolve se matar e levar a alma dele junto. O filme ficou tão marcado aqui no Brasil, sendo um dos ícones que tem, ganhou 2 continuações, como o Lee tinha comentado que ele virou uma trilogia, e lá nos Estados Unidos, em outros campos do mundo, aí ele virou praticamente um símbolo trash. A gente pode até dizer que sem esse filme talvez o terror brasileiro nem existiria, porque todo mundo que faz é discípulo dele de alguma forma. E obviamente esse filme aqui é um dos mais velhos que o Brasil já teve sobre terror, então a gente vai ver um grande salto temporal dos próximos filmes que a gente vai falar aqui nessa lista. E a gente vai diretamente para 2018 com o filme Morto Não Fala, que inclusive eu já recomendei lá no Instagram. Segue a gente lá, que aí você fica por dentro dessas recomendações diferentes. E o filme conta a história de um médico legista que tem uma conexão muito forte com os mortos, né? Por isso que o título é Morto Não Fala. Ele escuta as pessoas falando, mas tudo muda quando acontece uma coisa estranha. Depois de ouvir vários relatos sobre a vida das pessoas, né, das pessoas que estão mortas lá no necrotério, ele começa a ouvir algumas coisas relacionadas a ele mesmo e começa a tentar resolver alguns problemas pessoais com isso. E isso obviamente desencadeou uma maldição para ele e para as pessoas que estão à volta dele, botando todo mundo em risco. O filme foi muito aclamado aqui no Brasil, falando que poderia ser um novo respiro pro terror, e obviamente foi, porque com um baixo orçamento que aqui a gente tem no Brasil comparado à verba que o pessoal tem lá fora, esse filme aqui saiu sensacional. Esse filme conseguiu fazer uma história nova que todo mundo curtiu e é uma premissa foda pra um filme de terror. Inclusive é muito legal como na Autópsia, né, um filme que a gente vê um legista, porque a gente meio que esquece que as mortes dos filmes de terror têm consequência, né, não só com a família, mas alguém uma hora vai tratar dos corpos. Então é muito bacana ver alguém que realmente trabalha com morte, lidando com a morte. E lembrando que muitos corpos o pessoal menospreza e fala que não tem nada a ver, mas tem muita história e nesse filme aqui conta exatamente isso, que ele vai lá e ouve os depoimentos das pessoas. Eu acho isso chuchu beleza. O próximo filme da lista é O Rastro, de 2017. Ele acompanha outro médico que fica responsável pelas transferências dos pacientes, por conta que o hospital que ele tá trabalhando tá fechando. O filme ainda toma uma levada sobrenatural quando uma das pacientes que ele tá transferindo some, e aí ele tem que buscar ela, por isso que é o nome do rastro, né? Porque ele tá buscando os rastros dela. Já olhando pelo trailer, já dá pra perceber que o hospital que ele tá trabalhando, ou que tava trabalhando, tá caindo aos pedaços. Então tem um puta clima sobrenatural naquele hospital, porque o bagulho tá sinistro. As prefeituras do Rio de Janeiro estão fazendo um trabalho impecável. E lançado também em 2017, temos finalmente um filme que tá no streaming pra gente poder assistir, tá disponível na Netflix. E o filme chama Mal Nosso. Fazendo essa lista aqui pra gente trazer pro canal, foi um dos filmes que mais chamou minha atenção, inclusive vendo o trailer e vendo quanto ele foi até premiado fora do Brasil. E até vendo que ele tá disponível na Netflix já dá essa luz, né? O filme conta a história sobre um médium que ele fica sabendo que a filha dele vai ser possuída por uma outra entidade e ele tem a brilhante ideia de chamar um assassino de aluguel pra proteger ela desse espírito maligno. Essa é com certeza uma das ideias mais geniais e bizarras assim que a gente tava fazendo essa lista. A gente percebeu porque, cara, é muito diferenciado e o pessoal tem que ter muita criatividade pra fazer um filme assim. Além do visual do demônio, é impecável, chega a ser até melhor que Annabelle, que não é muito difícil. E se você pesquisar também, você vai ver que esse é o filme mais underground, que teve menos verba pra fazer. Então é muito top essa ideia, principalmente vendo o trailer. Ele chama muita atenção mesmo esse filme e é um com certeza que eu acho que talvez eu mais recomendaria assistir da lista. O filme lançado em 2020, O Canto dos Ossos, tem uma premissa meio bizarra também. Ela acompanha a história de 2 vampiras que se reencontram do nada no futuro, depois de elas serem amigas, e uma delas tá dando aula numa escola particular, e a outra ela tá caçando durante a noite em busca de presas. Na lista a gente, por enquanto, tinha visto mais coisa de espírito, então realmente ver um que sobrenatural de criaturas e no cinema brasileiro é muito foda, então até por isso que a gente resolveu trazer esse filme aqui. Com essa premissa também não tem como errar, né? O filme ele trata bastante coisa sobre homossexualidade e outras coisas implícitas na sociedade, então a gente vai acompanhar várias críticas sociais e um pouquinho de terror nessa parte. É muito interessante a gente ver, porque como eu já falei antes, a gente trouxe a lista e quando a gente foi vendo pra fazer, a gente tava vendo mais filme que tinha coisa de sobrenatural mesmo, assim, de espírito, ou talvez o Zé do Caixão. É mais gente envolvida com a morte. Mas realmente ver uma criatura sobrenatural, um vampiro, é uma coisa muito interessante. Inclusive, né, abre até caminho pra ter mais filmes assim, com folclore brasileiro que é tão rico. Inclusive tem alguns filmes brasileiros de zumbi que são um melhor que o outro. E como esse filme mais recente da nossa
nossa lista, talvez ele consiga abrir mais ainda as portas para esse folclore diferente de criaturas sobrenaturais no terror. Eu não acho que a Cuca seria a pior personagem de terror, não. Não, mano. A Emília ia ser a pior, velho. Ia ser a Annabelle brasileira, tio. Annabelle boa? E o último filme da lista de hoje foi lançado em 2018 e chama A Sombra do Pai. E ele conta a história de uma menina que depois que a sua mãe falece e seu pai adoece e sua tia vai embora com o marido, ela precisa largar a infância pra trás com 9 anos de idade e cuidar da casa dela. Esse filme aqui me lembra muito Relíquia Macabra, que ele vai lá e tenta mostrar um pouco como é que é o luto da pessoa naquele momento. A mesma coisa acontece com o Hereditário, que a parte da morte é inevitável. Então você tem que saber e abdicar um pouco da sua vida pra tratar esse final de vida da outra pessoa. E não mostrando uma menina de 9 anos que a vida dela mal começou e ela já tem que largar pra trás, é uma coisa que toca muito fundo na nossa alma. Tô risadona, mano. Caralho. E também vale lembrar um curta de terror que eu acompanhei que chama View, foi lançado lá pelo Telecine, e ele conta a história de uma youtuber que é presa em cativeiro e ela tem que fazer várias coisas, vários vídeos naquele período ali, pra conseguir sair daquele lugar. Eu recomendo bastante, é um filme bem curtinho, então vale muito a pena a sua assistida lá também. Infelizmente só o Mal Nosso tá disponível em algum canal de streaming, talvez outros filmes estejam disponíveis no Globoplay, então caso você tenha assinado aí, vai dar uma conferida lá que talvez você consiga encontrar um desses filmes lá também. E também lembre de compartilhar, falar com o pessoal sobre esses filmes, porque é muito importante para nossa indústria tá voltando um pouco mais sobre esse gênero de terror e dá pra ver que as pessoas estão tentando e aprendendo muito mais nesse período de tempo. A gente tem que aprender a valorizar um pouco mais as coisas que a gente tem dentro de casa em vez de ficar olhando pro gramado do vizinho. Mas então é isso, muito obrigado. A gente tá mostrando um pouco mais da nossa cultura brasileira no cinema de terror. Compartilha pra todo mundo, manda pra sua família, pro grupo da igreja, pra todo mundo assistir o nosso vídeo e saber um pouco mais, né, sobre esse cinema do terror brasileiro. E também não esquece de seguir a gente na nossa rede social pessoal, que aí tá passando aqui embaixo, que é o nosso Instagram e o Twitter. Vai lá que a gente tá falando um monte de merda lá, então se você quiser discordar da gente mais uma vez, manda um comentário. E também tem o @SemMemoriaPodcast, que é o Instagram oficial aqui do canal, então a gente vai mandar tudo mundo atualizado por lá, porque a gente tá lançando um podcast toda segunda-feira e vídeo quarta-feira, 12h15. E lembrando também que tá saindo um vídeo extra na semana aí pra vocês assistirem. Sigam a gente também no Letterboxd e mandem mensagem pro pessoal do Letterboxd colocar todos esses filmes que a gente colocou na lista pra gente poder deixar ele lá com todas as estrelas possíveis. Obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo. Um beijo!